Uniclac. Vamos lá, pessoal, último bloco da aula 2, com garra, missão cumprida, você que reservou as 2 horinhas para bater comigo aí ponto a ponto seu edital. Vamos lá, vamos seguir aqui no tema das audiências no processo do trabalho. Veja, deixei uma perguntinha no final. Você ajuizou uma reclamação trabalhista em face do SBT. Tio Silvio Santos não tem condições de ir em todas as audiências, impossível, vai parar a vara do trabalho naquele dia, vai ser uma loucura. Nesse caso, qual é a regra? Se o empregador puder comparecer pessoalmente, beleza. Mas se ele não puder comparecer, ele poderá fazer-se substituir. Por quem? Por o gerente ou qualquer outro preposto. Então, por um gerente ou por um preposto que tenha conhecimento dos fatos. Ter conhecimento dos fatos, pessoal, não quer dizer que presenciou os fatos. É o famoso alguém me contou. Preposto não pode falar, eu não sei, nunca vi. Não, isso não existe. Isso seria confissão. Então, tem que ter o conhecimento dos fatos. E tudo que o preposto, o gerente, fizer nessa audiência, vai obrigar o proponente. Então, se fizer um acordo em 10 parcelas de R$1 milhão, o empregador vai pagar 10 parcelas de R$1 milhão. Então, cuidado com essa regrinha, tá? É exatamente assim. Pois bem, agora uma pergunta interessante. Preposto tem que ser empregado? Em regra, sim. Essa é a sua resposta na prova objetiva. Preposto tem que ser empregado? Em regra, sim. Salvo se estivermos diante de uma reclamação trabalhista que envolva a relação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário. Repetindo, o preposto tem que ser necessariamente empregado do reclamado. Salvo se versar sobre a reclamatória trabalhista versar sobre em relação de empregado doméstico ou micro ou pequeno empresário. É a súmula piscando na sua tela aí, 377 do TST. Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Então, exceções estão aí, empregado doméstico ou micro ou pequeno empresário, o preposto vai ser empregado do reclamado. Fechado? Muito bem. O empregado não pode comparecer. Não pode por quê? Por uma doença ou um motivo poderoso ou ponderoso, já vi em prova, ponderoso. Então, ele não pode comparecer. Se o empregado não pode comparecer por doença ou motivo poderoso, ele vai fazer o seguinte, ele vai ligar para um outro empregado que pertença à mesma profissão que a dele. Parou. A lei só exigiu que o empregado pertença à mesma profissão, à mesma categoria e não à mesma empresa. Não tem essa exigência. Então, se eu sou um engenheiro e eu não posso comparecer à audiência porque eu estou doente, vou pedir para um outro gerente, outro engenheiro, ir lá. Se ele não puder comparecer, aí sim eu vou pedir para o sindicato. Fechado? Agora eu vou lá fazer o quê? Um acordo? Eu, outro engenheiro, eu, o sindicato, vou lá fazer um acordo no nome do reclamante? Não. Vou lá desistir da ação? Não. Eu vou apenas informar e comprovar ao juiz que o reclamante não pode comparecer porque está doente. Só isso. E com isso eu vou evitar o arquivamento. Isso está aqui no artigo 843, vamos colocar parágrafo 2º da CLT, que fala, se por doença ou qualquer outro motivo, poderoso, já vi também, poderoso ou ponderoso, ok? Devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão. Não falou a mesma empresa, falou só a mesma profissão. Ou pelo sindicato. Então, outro empregado que pertença à mesma profissão ou sindicato. Não falou em momento algum, isso aqui é muito importante, chama sua atenção por isso, que seja da mesma empresa. Não falou isso, só da mesma profissão. Ok? Bom, um fenômeno muito importante para a nossa provinha é nós sabermos os efeitos da ausência das partes na audiência. Então veja, se o reclamante não comparecer à audiência, qual será o efeito? O arquivamento. E se o reclamado não comparecer à audiência? Revelia mais a confissão ficta. Repetindo, reclamante não comparece à audiência, arquivamento. Reclamado não comparece à audiência, revelia mais a confissão ficta. Isso está no artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante
A audiência importa no arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia além aqui é soma, da confissão quanto à matéria de fato. Presume-se verdadeiro, presume-se, né, os fatos narrados pelo reclamante na petição inicial. Mas atenção, o efeito, a consequência do arquivamento para o reclamante e da revelia para o reclamado será para todas as audiências. Nós temos que lembrar o seguinte: permitiu por força maior o legislador o fracionamento das audiências. Se fracionar, o efeito vai ser o mesmo, quero dizer, se o reclamante não comparece à audiência de instrução, arquiva. Se o reclamado não comparece à audiência de instrução, revelia. Qual é o efeito? Você tem que saber isso aqui é importante. Não, o efeito não é o mesmo, pessoal. Eu tenho a nítida certeza que o efeito não é o mesmo quando eu leio a súmula 9 do TST, que vem e fala assim, ó, a ausência do reclamante, isso é um exemplo, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, parou, Renzetti me ensinou. A ação é contestada onde? Na audiência de inaugural ou de conciliação. O que acontece nessa audiência inaugural de conciliação? Te ensinei, perdi a voz. O juiz abre a audiência e tenta fazer o acordo das partes, né? Não tem acordo, passa para a contestação, para a defesa. Então, aberta a audiência ante a defesa. Então, tem claramente a ideia do que aqui, que não é audiência inaugural. Se é a próxima audiência, se é após, é audiência de instrução. Volta lá, vamos ler de novo. Súmula 9. A ausência do reclamante quando adiada a instrução, após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Então o efeito não vai ser o mesmo efeito da audiência inaugural de conciliação. Não vai ser. Qual será o efeito? O efeito será a confissão, pessoal. Para os dois? Para os dois. Veja, teve audiência inaugural. Não teve acordo, passou a defesa e tal, e o juiz falou assim, ó, fica designado dia 15 de dezembro para audiência de instrução, onde eu vou ouvir o depoimento das partes. Já saiam intimadas. Então, se o reclamante não comparecer a essa audiência de instrução ou em prosseguimento, não vai dar arquivamento, é confissão. Se o reclamado não comparecer, o efeito é o mesmo, não é revelia, vai ser a confissão. Súmula 74 do TST, item 1. Aplica-se a confissão a quem? A parte. A quem? A parte. Quando fala aplica-se a confissão à parte, quem é a parte? Reclamante ou reclamado. Então, aquele que não comparecer a essa audiência de instrução ou em prosseguimento, aplica-se a confissão. Volte. Aplica-se a confissão à parte, que expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Meus amigos, a audiência em prosseguimento, a qual deveria depor, é a audiência de instrução. Não tem nada de errado em relação a isso. Beleza? Muito bem. Uma situação interessante. E se no dia da audiência não comparecer o reclamado? Reclamado não comparece, não manda preposto, não manda ninguém. Mas comparece o advogado munido de procuração debaixo do braço e com contestação. Isso vai afastar a revelia? Atente-se a um detalhe. Revelia no processo do trabalho é a ausência de parte, não é a ausência de defesa. Esse é o entendimento que predomina, embora exista aí o outro entendimento também. Mas o que predomina é esse daqui. Então, revelia no processo do trabalho é a ausência de parte. Então, se a pergunta foi, reclamado não compareceu, não mandou preposto, só mandou advogado com procuração e com defesa, isso vai afastar a revelia? Não, isso não afasta a revelia. Só o que afasta a revelia é se ficar comprovado por atestado médico a impossibilidade, atenção, de locomoção do preposto, do empregador, não sei quem for, gerente, no dia e hora da audiência. Então, olha o que trouxe aqui o TST. Se tem que comprovar a impossibilidade de locomoção, eu não posso alegar que eu não fui para a audiência porque eu estava gripado. Estava gripado, aí fui até o médico de um atestado médico. Não tem validade nenhuma. Para falar aqui em impossibilidade de locomoção, porque é coisa séria. Você estava se dirigindo até a audiência e sofreu um acidente. Por exemplo, ficou em coma. Isso sim comprovaria a impossibilidade de locomoção. É a súmula 122, acompanhe, do TST. A reclamada ausente à audiência
em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida, derrubada, a revelia, mediante a apresentação de atestado médico, deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Então, tem que ser de forma expressa que comprove, a impossibilidade de locomoção no dia e hora da audiência. Fechado? Bem específico. E se quem não comparecer for uma pessoa jurídica de direito público, município, o Estado, não compareceu a uma audiência inaugural, não compareceu, era reclamado e não compareceu. Pode ter também o efeito da revelia? Pode sim. É a OJ 152 da SDI 1 do TST. Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia, previsto no artigo 844 da CLT. Então, não estão aí afastados, pode voltar para mim, não estão afastados da revelia. Vão sim também atender o mesmo caso de revelia. Juiz fracionou audiência de conciliação ou inaugural, audiência de instrução em prosseguimento e audiência de julgamento. Já falei que a audiência de julgamento leva o nome de audiência, mas não tem audiência nenhuma. É só para o juiz proferir e anexar a sentença. Ok. Qual é o efeito de ausência da parte nessa audiência? Nenhum. Porque se o juiz marcou a audiência de julgamento e lá ele profere a sentença ou anexa a sentença, esse é o dia do susto, esse é o início do prazo. Então a ausência não vai ter efeito algum. Considera-se intimado no dia da audiência. Súmula de julgamento, claro. Súmula 197. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se da sua publicação. Ou seja, o efeito é zero. É zero. Beleza? Muito bem. Artigo 845, uma decorebinha agora. Vem e fala que reclamante e reclamado comparecerão... antes disso, vem comigo já esquecendo. Alguns alunos perguntam, mas vem cá, qual é o efeito quando ambos não comparecem? Vamos devagar. Se for audiência inaugural de conciliação, reclamante não comparece, reclamado não comparece. Qual é o efeito, pessoal? É o arquivamento, porque o reclamante não compareceu. Ambos não comparecem. Reclamante nem reclamado na audiência de instrução. Confissão para os dois. Mas e aí? E aí que o processo vai ficar uma droga. O juiz julga como? De acordo com as regras de inversão de ônus da prova. Lembra? O fato constitutivo compete ao autor, reclamante, e o fato impeditivo, modificativo ou extintivo é responsabilidade do empregador, reclamado. Beleza? Se eles não comparecerem ambos na audiência de julgamento, não tem também efeito nenhum, porque a intimação ocorre na data de julgamento, no momento em que o juiz profere ou anexa aí a sentença. Tá bom? Vamos ver para uma decorebinha agora. Artigo 845 da CLT. Reclamante e reclamado comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. Então, levam aí suas testemunhas. 846. Antes disso, por que eu coloquei isso aqui? Eu volto nesse ponto, mas é só para você lembrar o seguinte, que não existe rol de testemunhas no processo do trabalho. Totalmente diferente do processo civil. Então, as partes darão suas testemunhas independentemente de intimação. Tudo se concentra na audiência, então você vai levar as suas provas. Artigo 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá conciliação. Essa aí é a primeira tentativa conciliatória. Se houver acordo, chegamos a um acordo, tem acordo? Tem. Lavrar-se-á o termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se prazo e demais condições para seu cumprimento. Pode ser que tenha um acordo. Se teve um acordo, vai ser lavrado o termo de acordo. Não teve acordo. Se não teve acordo, passa para a defesa, que pode ser escrita, veio escrita do escritório, de casa, ou verbal no prazo de 20 minutos. Artigo 847 da CLT. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos, grava que é prazo, para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, prazo para contestação, prazo para defesa aí, 20 minutos, podendo ser claramente oral. Beleza? Artigo 848 da CLT. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução. A instrução processual, podendo o presidente, de ofício a requerimento de qualquer juiz temporário,
interrogar os litigantes. Então começa aí o interrogatório. Esse momento, essa é a fase. Começa o interrogatório. É o mais importante, claro. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se. Decore isso para a prova, que para a prática é diferente. Prosseguir na instrução com o seu representante. Serão a seguir ouvidas os testemunhas, perito e técnicos. Lembrando que testemunhas, você primeiro vai ouvir as testemunhas do reclamante e depois vai ouvir testemunhas do reclamado. Assim funciona, ok? Terminada a instrução, razões finais, 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais. Vem para mim, razões finais, Genzete, é o único momento, o único suspiro, o último suspiro, a verdade, para você se manifestar nos autos. Então, abre o prazo lá para o reclamante, que vai dizer, excelência, ficou comprovado na instrução que o reclamado mentiu por isso, isso e isso. Aí o reclamado fala, excelência, foi comprovado que o reclamante pediu isso e isso na petição inicial, mas na audiência de instrução, a prova tal falou isso e isso. Último momento, é o último suspiro, tá? Volte. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Está aqui mais uma vez comprovado o princípio da oralidade que norteia o processo de trabalho. Então, as razões finais podem ser feitas de forma oral em 10 minutos. Nada impede que o juiz peça para fazer escrito, né? Através de memoriais. Também pode, e é muito comum na prática trabalhista. Mas pode ser verbal em 10 minutos. Volto. Em seguida, após as razões finais, vem a segunda tentativa conciliatória. O juiz ou presidente renova a proposta de conciliação e se não for não se realizando esta, ele profere a sentença. Então essa aí é a segunda tentativa. O juiz pergunta de novo: há possibilidade de acordo? Há possibilidade de acordo? Não, excelência, não tem possibilidade de acordo. Então nesse caso, se não tem possibilidade de acordo, vamos para a sentença, né? Sentença na hora, se o juiz juntar na audiência de julgamento, ele ainda pode fazer em 48 horas. Não fez em 48 horas, aquele papinho que você já sabe, você vai para sua casa e aguarda a intimação. Só para amarrar aqui os dispositivos, artigo 851, os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, que contará na íntegra a decisão. A ata será pelo presidente ou juiz da vara, devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contados da audiência e julgamento, e assinada pelos juízes classistas, hoje não mais, presente à mesma audiência. Aí a súmula 30 diz que, quando não juntada a ata aqui é a sentença, ok? Ao processo em 48 horas, contados da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, não juntou no prazo, vou para minha casinha e vou ficar aguardando eu ser intimado dessa sentença, tá? É exatamente assim que funciona. Bom, com isso a gente vence aí a audiência no processo de trabalho, que é um assunto comum, um tema comum aí para ambos os cargos que você venha a fazer. Vamos agora passar então a falar da distribuição. Então já coloca no seu caderno aí, por gentileza, o próximo tópico, vem no nosso edital, que é a distribuição, que é bem tranquilo. É bem tranquilo, a gente começou até um pouco da distribuição quando a gente falou perdão, lá dos serviços auxiliares. Vou apenas aqui chamar a atenção em alguns pontos. O primeiro ponto é que eu não vou ter o distribuidor em todos os locais. Eu só vou ter distribuidor nos locais em que existir mais de uma vara do trabalho. Naquela comarca de Zim, lá não tem distribuidor, porque lá só tem um juiz do trabalho, tá bom? Quando instalou lá a vara do trabalho. Então, só vou ter distribuidor nos locais em que existir mais de uma vara. Olha aqui a decorebinha do artigo 783 da CLT. Já vou colocar aqui o amarelinho para facilitar. A distribuição das reclamações será feita entre varas do trabalho ou juízes de direito do cível, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º. Isso cai pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor quando houver. Então, a distribuição é feita pela ordem rigorosa de entrada ao distribuidor quando houver. 784, tudo decoreba. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricar em todas as folhas pela autoridade que tiver subordinado o distribuidor. Artigo 784. Então,
eu chego à conclusão que primeiro eu distribuo, depois eu registro. É a regra. Primeiro eu distribuo, depois eu registro. É assim que é feita a minha distribuição. O distribuidor, decoreba chata, o distribuidor fornecerá um recibo no qual constarão essencialmente o quê? Nome do reclamante e do reclamado, ok. Data de distribuição, ok. O objeto da reclamação e a vara ou juízo a que coube a distribuição. Tudo isso está no artigo 7 do 5, eu só estou desmembrando para tentar ficar um pouquinho mais didático para o seu estudo. Mas, de fato, isso aqui é decoreba. Muito bem. A reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. Beleza. Se a reclamação trabalhista for verbal, primeiro ela vai ser distribuída, depois vai ser reduzida a termo. Então, vou no distribuidor, conto lá a minha situação. Reclamação trabalhista verbal. Feito isso, eu tenho que comparecer, eu, reclamante, salvo motivo justificado, no prazo de 5 dias, na Secretaria da Vara ao Trabalho, para eu reduzir minha reclamação trabalhista a termo. E vou reduzir ela para quem, hein? Com quem, hein? Muito bem, com o diretor, com o secretário, né? Como diz aí a própria CLT. Se eu não comparecer no prazo de 5 dias para reduzir minha reclamação trabalhista a termo, eu vou incorrer na pena de perempção provisória. Cuidado aqui. O que é essa perempção provisória? Vou ficar impedido pelo prazo de 6 meses de ajuizar uma nova reclamação trabalhista. É claro, em face do mesmo empregador em relação àqueles pedidos. Isso está claramente aí no artigo 731 da CLT. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a vara ou juízo, para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, são 6 meses aí a chamada perempção provisória. Nós temos outra hipótese de perempção provisória. Temos sim, mas te apresento depois, na hora certa, na aula de reclamação trabalhista. Bom, a reclamação pode ser também escrita, que costuma ser a regra, óbvio. A reclamação escrita, ela vai ser formulada com 2 vias. Por que 2 vias, Genzete? Porque a primeira via fica no processo, é que vem com os documentos. É a sua petição inicial, sua reclamação trabalhista completa, que vem com as documentações todas. Porque o momento de você, reclamante, apresentar a documentação é com ajuizamento, com a reclamação trabalhista. Então, ela vem acompanhada dos documentos. A segunda via, nada mais é que a notificação. É a notificação. Quando você distribui a reclamação trabalhista, ela não vai para o juiz primeiro para ter aquele despacho do CITES, do processo civil. Não. Ele, servidor, automaticamente, no prazo de 48 horas, vai mandar a segunda via para o reclamado. Essa segunda via é a notificação, para que o reclamado compareça à audiência aqui no processo de trabalho. Então, por isso que a sua petição inicial vai com 2 vias. É assim que funciona. Tá bom? Não esqueçam disso, isso é importante. Quem vai designar o distribuidor? Quem vai designar? Já sei, o juiz diretor do fórum. Não. O juiz do trabalho. Não. É o presidente do TRT. Isso está claro aqui no artigo 715. Os distribuidores são designados pelo presidente do TRT dentre os funcionários das varas e do tribunal regional existente na mesma localidade e é o mesmo presidente diretamente subordinado. Então não cai aí em nenhuma casca de banana, não, em você achar que é juiz diretor do fórum. Não tem nada disso. E às vezes ele tenta brincar com vocês falando isso. Não caiam nisso. Bom, em relação ao distribuidor, estamos aqui bem tranquilos. Era exatamente isso que a gente tinha para conversar, tá? O que ele pode fazer em prova com distribuidor? Na minha opinião, ele pode colocar o tema dentro dos serviços auxiliares ou em separado, sem nenhum problema. O que cair, você vai acertar. Fechou? Último ponto da aula de hoje é tranquilinho, é pequeno, muito explorado mais na prova de analista. Mas anota aí, nulidades processuais. É tranquilo, não vai demorar não, pode confiar. O que falar em nulidades processuais? Primeiro é saber que, em regra, nós temos o princípio da simplicidade no processo de trabalho. Se eu falo que o processo de trabalho é simples, eu não posso, com esse princípio da simplicidade, falar que eu vou afastar qualquer ato processual que tenha um formato previsto em lei. Não posso.
o processo do trabalho é simples, beleza, ele é simples, mas isso não é um salvo-conduto para eu afastar as formalidades quando a própria lei exigir. Quando eu falo no tema de nulidade, nós temos dois tipos de nulidade, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A nulidade absoluta, ela está ligada ao interesse público. Então, se ela está ligada ao interesse público, é claro que a nulidade absoluta pode ser arguída de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Já a nulidade relativa, ela diz respeito ao interesse das partes, ela é particular. Por ela falar de ser respeito ao interesse das partes, a nulidade relativa não pode ser pronunciada de ofício. Ela deve ser provocada pela parte. Isso é muito importante. Agora veja, o artigo 9º da CLT, você vai lembrar disso aqui da sua aula de Direito ao Trabalho, fala que serão nulos de pleno direito, isso é bem interessante, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Tá, no direito material, é de fato, o ato nulo é nulo de pleno direito, mas no processo de trabalho, na parte processual, no campo processual, eu tenho que ter declaração expressa daquela nulidade. E é isso que a gente vai aprender. Pois bem, quando você estuda o tema de nulidade, confie em mim, o que cai na sua prova são os princípios. Então vamos passar pelos princípios das nulidades. O primeiro princípio é o princípio da instrumentalidade das formas. Esse aí é o primeiro princípio, o da instrumentalidade das formas, que diz assim, artigo 188 do CPC, os atos e os termos processuais independem, essa é a regra, de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Considerando-se válidos, os atos realizados de outro modo lhe preenchem a finalidade essencial. Então, em regra, eu não tenho uma formalidade expressa para praticar um ato, só quando a lei exigir. E com um detalhe, se eu praticar o ato de forma diversa, mas se for alcançada a finalidade, o ato ele é válido. Aí o artigo 227 do CPC fala, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar a finalidade. Repete a mesma coisa. Se alcançou a finalidade, o ato é válido. Ok? Princípio, anota o próximo aí, a gente já leu o artigo juntos. Princípio da convalidação. Artigo 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiver de falar nos autos ou em audiência. Preste atenção aqui. Eu até mudei a ordem porque é como cai na prova o que eu falei. Quando eu falo assim, as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação. Falei só nulidade, dica de prova. Falou só em nulidade, é a nulidade relativa, não é absoluta. Sempre que o livro, a prova, o que for, falar só em nulidade, é a nulidade relativa. Nulidade relativa é interesse das partes. Tem que ser arguída, provocada. Quando bem entender? Não. Na primeira vez em que tiver de falar nos autos ou em audiência, sob pena da convalidação, da preclusão do direito. Então, lembra daquela regrinha de competência territorial? Qual é a regra de competência territorial? Local da prestação de serviços. Se não for arguída a exceção de incompetência territorial, porque o reclamante indicou o local errado, vai ocasionar a prorrogação de competência. Estou diante de uma regra de nulidade relativa. Nulidade relativa deve ser provocada pela parte. Não pode ser pronunciada de ofício. Fica bem esperto em relação a isso, tá? Agora, cuidado com o parágrafo 1º. Abre o olhão aí, sai do zap e vem comigo. Deverá, entretanto, ser declarada de ex officio a nulidade fundada em competência de foro. Quando fala aqui, será declarada de ofício a incompetência fundada em foro. Se isso aqui fosse um cursinho, você mandar agora um e-mail para o diretor reclamando de mim. Ia falar, o Renzetti me ensinou errado. Cuidado. Esse foro aqui, você pensa em prédio territorial. Não. Esse foro não é prédio trabalhista. Não. O foro aqui é matéria trabalhista. E se é uma matéria trabalhista, você já estudou comigo? A nulidade é absoluta. Ela vai ser arguída de ofício pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, tá? Não confundam isso.
O próximo princípio é o princípio da proteção. A nulidade não será pronunciada quando for possível suprir a falta ou respeitar ou repetir o ato, salvar o ato, quando arguida por quem lhe deu causa. Então, eu não vou falar em nulidade quando eu posso suprir a falta. Beleza, vamos salvar sempre o ato. Ou repetir. Então, não tem nulidade. Também não há que se falar em nulidade quando ela for arguida por quem deu causa. Ah, eu ajuizei a ação em São Paulo, mas tem que ser no Rio. Eu estou arguindo a nulidade. Isso não existe. Eu dei causa, eu não posso beneficiar da minha própria torpeza. Isso não existe. Beleza? Princípio da utilidade. É só princípio mesmo. Artigo 797. Opa! O juiz ou tribunal pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. A nulidade, 798, do ato não prejudica, senão os posteriores, que dele dependam ou sejam consequência. Preste atenção. Não vai gerar, via de regra, nulidade em todo o processo. Claro que não, de jeito nenhum. Como é que vai funcionar esse papo aqui? O juiz, quando declara a nulidade, ele vai falar quais são os atos que do nulo dependam ou seja consequência. Não é uma árvore envenenada, como tem lá no campo do crime, né? Que eu sei, já estudei direito penal. É diferente. O juiz declara, tem que declarar. Não é nulo de pleno direito tudo. Entendeu? Quais são os atos que do nulo dependam ou sejam consequência. Tem que ter isso direitinho. Beleza? Nós pulamos aqui, mas eu falo agora sem nenhum problema, do princípio mais importante, foi logo no início, perdão, pulei um slide, que é o princípio da transcendência ou prejuízo. Só vou falar em nulidade quando ela ensejar um manifesto prejuízo às partes. Então, cuidado, só falo em nulidade quando gerar um manifesto prejuízo à parte. Qual é o nome desse princípio? Princípio do prejuízo. Você acha que na sua prova, você que rala dia e noite aí, sol a sol, para estudar, para ser um servidor público federal, você acha mesmo que na sua prova o examinador vai falar em princípio do prejuízo? Não vai nada. Ele vai falar do sinônimo, que é o princípio da transcendência. Princípio do prejuízo ou da transcendência. Abre o olhão na hora da prova. Ok, pessoal? Fechamos a aula de número 2, com muitos conhecimentos, muita coisa para você revisar aí, vai treinar, vai fazer questões para ficar bem afiado para a prova. Volto na nossa aula de número 3, com o nosso curso de processo de trabalho ponto a ponto, de acordo com o seu edital. Vai descansar, dá uma relaxada ou continua estudando. Vamos lá, o dia começando ou terminando, muita garra à disposição, que você tenha aí um dia ou uma noite com excelentes notícias. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueçam do nosso lema. Até o final. Trabalho não dá trabalho. Tchau!